Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que vocês estejam me assistindo, o importante mesmo é estar estudando geografia. Galerinha, seja bem-vindo aqui a mais uma aula, tá? Mais uma aula, um assunto extremamente gostoso de se estudar, tá bom? Os domínios, opa, já estava ali dando spoiler, os domínios morfoclimáticos. Galerinha, esse é um assunto extremamente importante para que a gente possa coroar toda essa parte da geografia física que nós estudamos, tá certo? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que é os domínios morfoclimáticos, tá certo? Os domínios morfoclimáticos, ele vai ser a união entre o clima, o relevo, a hidrografia, o solo e a vegetação. Tudo isso vai mudar uma paisagem, certo? E vai dar um domínio morfoclimático, que é o que a gente vai estar aqui estudando, é o nosso objeto de estudo, tá certo? Então, toda a união de todos esses critérios vão dar um domínio, tá certo? Vamos diferenciar, né? Que às vezes pode ter um professor, o domínio morfoclimático é a mesma coisa que bioma. Não, não é, tá? Muito cuidado. O que é que vai diferenciar? O bioma, ele vai estudar em específico a questão dos animais, tá certo? Você já vai começar a envolver os seres vivos, né? Os tipos de animais que acabam habitando ali. No caso dos domínios morfoclimáticos, não leva em consideração a questão do animal, dos animais. Vai levar em consideração aqueles 5 critérios que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Os domínios morfoclimáticos, eles foram desenvolvidos pelo professor Aziz, tá? Aziz Nassib Absaber, tá bom? Ele vai olhar o Brasil, vai unir aquelas características, 5 características que eu passei para você, e ele vai começar a classificar, certo? Ao todo, nós temos 6 domínios morfoclimáticos, mais algumas áreas de transição que nós também vamos estar estudando aqui. Mas desde já, eu peço que você preste atenção na disposição e na localização de cada domínio morfoclimático que está aí situado, tá certo? Porque você saber a localização ajuda muito para você acertar aí uma questão, tá certo? Qualquer questão que seja, tá bom? Lembrando que os domínios morfoclimáticos também é uma forma de regionalização, tá? Lembra que regionalizar significa dividir com base em alguns critérios. Professor, qual foi os critérios ou quais são os critérios que foram utilizados para classificar os domínios morfoclimáticos? Você já sabe, hidrografia, solo, clima, vegetação e relevo, tá certo? Bom, vamos lá, o nosso primeiro domínio que nós vamos estudar aqui vai ser o domínio amazônico. Galera, peço aqui que vocês prestem atenção nessa imagem. Olha essa imagem. Para o momento, contempla essa maravilha, essa beldade aí, tá? E fala para mim, essa foto está localizada em um local que chove muito ou que chove pouco? Muito bem, eu sabia que você ia acertar, que chove muito, tá? A vegetação, ela vai ser o espelho do clima. Se você tem muita água no sistema, vai ser óbvio que essa vegetação ela vai se desenvolver mais, tá certo? Se você tem pouca água no sistema, a tendência é que essa vegetação ela não se desenvolva muito, tá? Como a gente vai ver aqui no transcorrer das nossas aulas sobre os domínios morfoclimáticos, tá bom? Olha aí, mais uma vez, essa imagem, né? A imagem do verde. Preste atenção tanto na vegetação como também na questão da hidrografia. Olha como a vegetação está bem verde, grande. Você consegue perceber que é uma vegetação aí arbórea, tá? Uma vegetação grande, certinho? Se desenvolve dessa forma por conta da presença aí de água no sistema, tá? Esse domínio morfoclimático, na verdade, a massa de ar que vai ser originada nesse domínio morfoclimático, que é a MEC, a massa equatorial atlântica, ela vai ser muito importante porque vai ser ela que vai levar chuva para boa parte do Brasil, tá certo? É uma exceção porque normalmente todas as massas de ar, presta atenção, todas as massas de ar que surgem aí no continente serão secas, tá bom? Secas por conta da ausência de água. Entretanto, a exceção é justamente o domínio amazônico,
certo? Vamos lá, vamos continuar. O domínio amazônico é situado em grande parte da região norte do Brasil e é uma área composta de planaltos, depressões, planícies e uma vegetação de folhas largas, muito rica em madeira também. Reconhecida como o maior domínio morfoclimático do Brasil, tá? Esse domínio ele vai abranger cerca aí de 44 a 45% de todo o Brasil, tá certo? É extremamente, esse domínio morfoclimático é extremamente importante para o Brasil. E olha aqui, algumas coisas que eu vou destacar para vocês e que eu peço que vocês também anotem aí, tá? Que é fundamental. Clima. Primeira coisa aqui que nós vamos estar estudando. O clima, galera, é um clima equatorial. Você não sabe quais são as características de um clima equatorial? Eu não acredito, você pulou a nossa aulinha lá de clima, tá? Tem que assistir, tem que acompanhar. O clima equatorial, ele vai estar situado aí próximo à zona, olha, a linha do Equador. Então, equatorial, Equador, equatorial, Equador. Que fique a dica aí para você nunca mais se esquecer, tá bom? Como vocês já sabem, essa é uma área do globo que vai receber muita incidência de raios solares, ou seja, vai ser uma área muito quente, temperaturas elevadas. Entretanto, a sua umidade, como vocês estão vendo ali, quente e úmido, essa umidade ela vem por conta da floresta e também da própria hidrografia que vocês viram aí na imagem agora há pouco. Tá? Então ele vai ser quente por estar próximo à linha do Equador e vai ser úmido por conta da floresta e da hidrografia, dos rios, né? Melhor dizendo assim. Bom, e vai ter um domínio, uma predominância de terras baixas, depressões e planícies, tá? Que vai aí praticamente classificar a questão, classificar não, perdão, vai dar a questão dos rios, né? Os rios de planícies, né? Serão muitos encontrados aí serão muito encontrados na região norte, no domínio amazônico. A hidrografia, você já sabe, né? A bacia amazônica, ela vai ser de muita importância e nós vamos encontrar também a floresta equatorial, amazônica, latifoliadas, perennifólias, grande diversidade, tá bom? E uma floresta heterogênea e densa. Turminha, preste atenção aqui numa coisa muito importante. Floresta equatorial. Você já sabe o nome equatorial, porque está próximo à linha do Equador. Latifoliadas. Latifoliada significa folhas grandes. Raciocina comigo. Se tem muita água no sistema, a vegetação ela vai se desenvolver mais. E a folha ela também vai se desenvolver, vai seguir esse ritmo, né? Se você tem água ali, a vegetação vai estar se alimentando. Tem também a questão da fotossíntese, que vai ajudar bastante no seu desenvolvimento. E também vamos encontrar as folhas perenes, perennifólias, que é aquele tipo de folha que ela não cai, tá bom? A gente pode falar que são as folhas eternas, né? Por exemplo, o meu amor pela geografia é perene, o meu amor pela geografia é eterno, nunca vai se acabar, tá certo? E a gente tem aqui uma característica também muito importante, a sua grande diversidade, tá? Até hoje existem espécies de planta, de insetos, de aracnídeos, tudo que vocês imaginarem aí, até hoje que não foram descobertos, tá? Peixes, enfim, inúmeras espécies, diversidades que existem lá no domínio amazônico, que até hoje não foi aí descobertos. E aqui tem uma coisa muito importante que eu vou marcar, ó, de vermelho. Presta atenção. Solos pouco férteis e um processozinho chamado de lixiviação. Professor, o que é lixiviação? Vamos lá, vem com calma. Galera, lixiviação é o processo de retirada de nutrientes do solo, tá? Esse processo de lixiviação vai acontecer principalmente por conta da chuva. A água, ela vai limpar o solo, vai levar tudo que é importante para as plantas, tá? Vai levar aí para os aquíferos. Ou seja, vai deixar o solo muito pobre. Lembrando que o solo da Amazônia, segundo a Embrapa e o Manual Técnico de Solos, né, do IBGE, vai dizer que o solo da Amazônia é um latossolo ou um argissolo, que são solos extremamente desenvolvidos e que você vai ter aí
um longo processo de empobrecimento do solo por conta dessa questão da lixiviação, tá bom? Então, vamos encontrar solos pouco férteis. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas de onde é que vem toda essa fertilidade? Essa fertilidade ela vem por conta de um processo chamado ciclagem de nutrientes, tá? Quando algum animal acaba morrendo, ou a vegetação, a planta, cai ali uma folhinha, né, no solo, vai formando uma camada de vegetação que chamamos de serrapilheira. Pode pesquisar aí depois no Google para vocês observarem como essa camada, essa serrapilheira, ela vai dando nutrientes ao solo, tá bom? Ela vai dando todo esse nutriente que a floresta vai retirar. E ainda para complementar o nosso conhecimento, vamos encontrar também na região norte uma coisa chamada terra preta de índio. É um tipo de solo extremamente fértil, tá? Você tem aí pessoas que também foram enterradas em algumas áreas da floresta que vai acabar dando nutriente ao solo, tá? Isso é muito importante a gente saber. Famosa terra preta de índio, é bom que vai levar fertilidade para a região norte. Olha quanta coisa interessante nós já falamos aqui. Continuando, a floresta amazônica destaca-se em toda a região pela exuberância, biodiversidade e extensão territorial. No Brasil, os estados abrangidos por ela são Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás. Além do Brasil, a floresta amazônica estende-se para Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Lembrando, galera, que a vegetação, a floresta amazônica que nós encontramos aqui na região, a floresta amazônica que nós encontramos no Brasil chamamos de Amazônia Legal. A parte da Amazônia que encontramos fora do Brasil, nós chamamos aí de Amazônia Continental, tá bom? Olha aqui esse esqueminha que eu fiz para vocês e que eu vou pedir que vocês anotem no caderno. Olha que resumo bacana, tá? Vegetação, maior e mais exuberante floresta tropical da superfície terrestre. Vocês já sabem o porquê, tá? Você tem uma densa, a floresta ela é densa, é mata fechada, tá? Vai ter áreas que você vai encontrar aí a dark forest, né? Em partes aí desse domínio, né? Da floresta amazônica, onde difícil chega a luz solar, né? Por conta das grandes copas, né, que vão proteger aí o solo, fazer uma espécie de microclima. Nós temos aí uma vegetação que é heterogênea, diferentes espécies habitam ali, espécies de vegetação, tá? Ou também de animais, é claro. Perene, as árvores não perdem suas folhas, né? Em períodos secos, latifoliadas, são plantas com folhas grandes e largas. Como eu falei para vocês, vive do seu próprio material orgânico. Vive do seu próprio material orgânico, tá certo? Apresenta grande biodiversidade, é dividida em 3 tipos de florestas: mata de igapó, mata de várzea e terra firme. Isso aqui eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho de atenção, que é importante. E às vezes tem algumas pegadinhas, tá bom? É dividido em 3 tipos: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Vamos lá. Aqui é uma curiosidade, na verdade, dessa questão da biopirataria que acontece muito lá nesse domínio morfoclimático, na floresta como um todo, né? Mas a gente vai deixar para falar no finalzinho. Vamos lá. No domínio morfoclimático amazônico, travou aqui. Ave Maria, vamos lá. A gente vai ter a predominância do clima equatorial. Você já sabe por que é quente e também porque é muito chuvoso. Em partes da estação do inverno, vai acontecer um processo chamado friagem. Vou pedir que vocês prestem muita atenção nesse processo aqui de friagem, porque já vi muitas questões falando sobre a friagem. O que acontece nesse processo de friagem? É quando a massa polar atlântica ela vai em direção à região norte, tá? E quando ela se dirige à região norte, o que ela vai fazer? Abaixa bruscamente a temperatura por conta da influência dessa massa polar atlântica, tá bom? Levando
frio para essa área. Então, o processo de friagem, o fenômeno de friagem, da friagem, vai acontecer aí na região norte. Tá? E aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha, falamos sobre a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Quando falamos de mata de igapó, é aquele tipo de mata que ela está o tempo todo alagada. Tá? A Vitória Régia, por exemplo, é um tipo de vegetação, de planta que vai estar adaptada a essa forma de vida, né? De estar sempre em áreas alagadas. Depois, nós vamos encontrar ali a mata de várzea. Essa mata de várzea ela vai ser uma mata adaptada também em questão das cheias dos rios. Essa mata de várzea ela vai ter o seu período de cheia e o seu período aí também de seca, tá? Por isso que chamamos de várzea, tá meio termo, meio cheio, meio alagado, meio cheio, meio seco, tá? Vai ficar alternando. E a mata de terra firme é aquele tipo de mata que nunca vai alagar, né? Porque estão situadas aí nas áreas mais altas. Essa questão do nunca, vamos rever. Na natureza é melhor a gente não falar nunca, né? É melhor falar assim, que é uma possibilidade remota de chegar à água, tá? E aqui, mais uma forma da gente poder entender essa vegetação. Nós temos aí a parte mais baixa, né? Que vamos chamar de mata de igapó. Depois, a mata de várzea e a mata de terra firme. Tá? Olha aí a mata de igapó, as vegetações, a imagem para que vocês possam identificar, né? E visualizar também como é que elas estão adaptadas, né? A mata de várzea, olha aí. Olha a serrapilheira, que a gente estava falando sobre essa questão dos nutrientes do solo, né? Olha aqui a serrapilheira. Olha aqui, galera. Isso aqui é a serrapilheira, ó. Tá bom? Isso aqui é a serrapilheira. Tá certo? Olha aí também, né? No seu período de cheia, tá? A mata de terra firme, perceba que a vegetação já tem um outro poste, né? Olha aqui mais imagens da serrapilheira, beleza? Que eu acabei de falar com vocês, entrando em decomposição e levando nutrientes às árvores. Percebam que até por conta dessa serrapilheira acaba nascendo ali alguns, como é que eu posso falar? Acabou sumindo aqui da cabeça, mas vai surgindo pequenas plantas, né, que vão se adaptando àquela questão ali de uma grande oferta de nutrientes. Me fugiu da memória. Olha aí mais imagens sobre esse bioma, perceba o volume hidrográfico, né? A vegetação, como ela é forte e exuberante. Olha aí, mais imagens para a gente. Olha a Vitória Régia. Aqui nós temos o climograma, né, que vai falar aí sobre essa quantidade de chuva. Perceba, durante todo o ano nós vamos ter chuva. O que acontece é uma diminuição da sua quantidade, ali nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, mais ou menos. Depois volta com tudo aí o período da sua chuva, né? A hidrografia, a gente pode destacar a hidrografia, aí o Rio Negro e o Rio Solimões, né? A sua união vai compor a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Olha aí, que imagem linda. Tá? O relevo, você já sabe, planícies, depressões e planaltos a gente vai encontrar aí bastante, tá? A gente vai ter aí rios de planícies, né? A maior parte, tá bom? E já estamos finalizando, galera, aqui algumas características, né, de alguns animais que nós vamos encontrar. E o grande problema que esse bioma vem enfrentando é o desmatamento, né? O arco do desmatamento. Anota isso que é importante. Arco do desmatamento, tá bom? O arco do desmatamento que vai acontecer nesse domínio morfoclimático, principalmente para a questão da criação do gado, criação do gado, plantio da soja, tá bom? A questão dos mineradores, do garimpo ilegal, dos madeireiros, tá bom? Muito importante aí a gente trazer esses impactos ambientais. Olha o que eu trouxe para vocês. Avanço da agropecuária, queimadas, erosão do solo, assoreamento. Lembra que assoreamento ele vai acontecer por conta da retirada da mata ciliar.
e aí as partículas de solo vão começar a adentrar ao nosso rio, tá certo? Construções de usinas hidrelétricas, tá? E expulsão de indígenas aí de suas terras, tá bom? Causa da devastação, desmatamento, extrativismo mineral, vegetal, as queimadas, projetos agropecuários, projetos minerais, hidrelétricas, tá vendo? Tá vendo? Tudo culmina para essa questão aí desse desastre. Bom, tem aqui também a questão das queimadas. Olha aí, né? Imagina quantas áreas já foram perdidas, tá bom? Vamos lá, vamos finalizar aqui e na próxima aula nós nos encontraremos de novo para falar sobre um outro tipo de bioma. Até mais, galera. Um forte beijo e abraço.